Hola, hola, bienvenidos, buenas noches, otro lunes, otra semana empezando, outra live lunes 18, hoje dia 5 de junho de 2023. Na live de hoje a gente vai falar sobre falsos cognatos. Eu vou ensinar para você 40 falsos cognatos para você não se confundir mais, para você aprender quais são e não mais se confundir em espanhol, não falar mais portunhol por aí por conta desses benditos falsos cognatos. Então fica comigo até o final para você aprender quais são esses falsos cognatos. Eu vou dar exemplos em frases para você. Então vai ser bem legal. Fica até o final para você aprender todos. Vou passar 40 nessa live de hoje. Eu sou a professora Kátia Fernandes, especialista em levar o meu aluno do zero ao avançado em pouco tempo. E toda segunda-feira, às 18 horas, tem live aqui no meu canal, Kátia Underline Comunica. Então, se você ainda não está me seguindo, aproveita para começar a me seguir. Todo dia tem conteúdo novo no canal, vídeos novos, publicações novas, sempre relacionadas ao idioma espanhol. Gramática, vocabulário, pronúncia, cultura, gastronomia, música, tem de tudo um pouco relacionado à Espanha e aos países da América Latina. Então, não deixa de me seguir, compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, que isso é importante para o crescimento do canal e para a gente levar o espanhol cada vez para mais pessoas, porque afinal de contas estamos somente nós aqui falando português na América Latina. Só tem o Brasil falando português e todos os demais países vizinhos da América do Sul falando espanhol. A América Central, praticamente toda falando espanhol. O México falando espanhol. E a Espanha, claro, na Europa, falando espanhol. Então, são 21 países que falam espanhol como língua oficial. Você não pode ficar de fora. Você tem que aprender esse idioma que é muito importante para a sua vida profissional, acadêmica, para quando você faz viagens e para o seu conhecimento pessoal também. Isso é fundamental. A gente precisa saber falar pelo menos um outro idioma. E precisamos saber falar um idioma que é falado em muitos países. Não um idioma que seja muito restrito, senão você fica preso só àquele lugar quando você vai para aquele lugar para falar. O espanhol, como alcança 21 países, fora mais vários outros lugares que falam espanhol também como língua não oficial, você tem que aproveitar para aprendê-lo. Então, segue meu canal, compartilha, curte e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. O tema da nossa live de hoje é: vem aprender 40 falsos cognatos. Você sabia que 89% das palavras em português e em espanhol são iguais? 89% são iguais, é a mesma palavra, tem o mesmo significado, são línguas semelhantes. Raiz latina, fácil de compreender. Você pode entender muito bem o que um nativo fala, claro, quando ele não fala tão rápido, né? Quando ele não fala tão rápido, é fácil da gente entender. Mas e se comunicar? Se comunicar já é outra questão, né? Pode não ser tão simples assim, é mais fácil entender do que você falar. Às vezes você pode entender muito bem, mas não consegue se comunicar. Esse é o objetivo do meu canal, que você aprenda espanhol, melhore a sua audição e se comunique cada vez melhor também. Porém, 89% são iguais. E o restante? E os 11%, como é que fica? Os 11% são diferentes e entre esses 11% existe um montão de falsos cognatos. Heterossemânticos, falsos amigos. O que é um falso cognato? Falso cognato é aquela palavra que se escreve igual ou muito parecida ao idioma, no caso português, porém o significado é totalmente diferente do português. Por isso, falso amigo, parece uma coisa, mas é outra. Então você vê, por exemplo, escrito a palavra copa. Copa. Se escreve igual ao português. C-O-P-A. Copa. Você acha que é o quê?
Uma copa, a copa da cozinha, né? Aquelas casas grandes que tinha cozinha e copa, aquele lugar onde as pessoas comiam, prepara a comida na cozinha e come na copa? Não. Copa em espanhol é taça em português. Então, existem inúmeros falsos cognatos. Eu separei 40 aqui para vocês, mas tem muito mais do que isso, ok? Vem conhecer o meu curso de espanhol, que lá você vai aprender esses 40 que eu tirei de lá para trazer para essa live e vários outros que eu consigo acrescentar, porque eu tenho mais tempo para explicar, enfim. Né? Aqui na live eu tenho sempre um tempo mais reduzido. E eu sempre fico com medo de acabar a live e não dar tempo de falar tudo, porque eu falo demais. Então tem uma frase muito curiosa, que muitas pessoas dizem, brincando, achando que estão falando uma coisa muito impactante, mas na verdade ela não tem um significado vulgar, ela é uma frase sem nenhum significado ruim para um hispanohablante. Porém, para o brasileiro já fica aí com a orelha em pé, pensando que está falando palavrão, que tem coisas indecentes na frase, e por isso se interessa pela frase, né? Eu lembro quando eu dava aula em colégio que os alunos ficavam toda hora perguntando, por exemplo, como é que se fala ônibus na Venezuela? Sempre que vinha com essa pergunta, como é que se fala ônibus na Venezuela, eu já sabia que ele queria que eu falasse aquela palavra para começar aquela brincadeira na sala. Então a frase é a seguinte, ó, vocês já devem ter ouvido em algum lugar. Ahí viene un hombre pelado con el saco en la mano corriendo detrás de la buceta. De nuevo, ahí viene un hombre pelado con el saco en la mano corriendo detrás de la buceta. Claro que um brasileiro escutando essa frase, ele vai pensar o quê? Ele vai pensar em algo indecente, alguma pornografia, né? Um homem pelado com o saco na mão. Como assim? Não, não tem nada demais nessa frase. Vou começar por aí, então, tá? A gente já vai ver vários falsos cognatos nessa frase. Então, um homem pelado, um homem pelado em espanhol é um homem careca. Pelado em espanhol significa careca, sem cabelo, calvo. Só isso, ok? Não é pelado. Pelado sem roupa é desnudo. El hombre está desnudo. Desnudo é sem roupa. El hombre espelado é porque ele é calvo, certo? Com el saco en la mano. O que é um saco em espanhol? Saco é um paletó. Saco, paletó. Não é o saco, não é pacote, não é nada disso. É um paletó. Correndo detrás de la buceta. Buceta é ônibus na Venezuela, na Colômbia. Um ônibus ou um mini ônibus, enfim, ok? Só isso, não tem nenhum outro sentido, não é vulgar lá, nada demais. Eles usam essa palavra a todo momento, como a gente usa ônibus aqui no Brasil. Então, aí viene un hombre pelado, com el saco en la mano, correndo detrás de la buceta, simplesmente é, aí vem um homem careca, com o paletó na mão, correndo atrás do ônibus. Simples assim, você com a sua mente maliciosa que está pensando outras coisas, né? São falsos cognatos, a palavra parece uma coisa e a outra, é parecida ao português, se escreve muito similar ao português, às vezes se escreve com a mesma grafia, porém o significado é totalmente diferente. Vamos ver outras palavras então? Vem comigo. Por exemplo, a palavra cepilho. Cepilho em espanhol significa escova. Cepillo de dientes, cepillo de pelo, cepillo para limpiar la ropa, los pelos de la ropa, cepillo, escova, certo? E o que significa escoba em espanhol? Porque em espanhol existe a palavra escoba. ¿Qué es escoba? Vassoura. Entonces yo utilizo una escoba para barrer la casa. Barro la casa todos los días con una escoba. ¿No puedo cepillar los dientes con una escoba? No. Arranco los dientes. ¿Sí? Utilizo para cepillar los dientes un cepillo. Y para barrer, para limpiar, una escoba. Vai anotando aí. Vai anotando para você, no final, ver que você vai ganhar mais de 40 falsos cognatos,
ok? Outro, vaso. A palavra vaso. Tu bebes água em um vaso. Estás en el restaurante, en un viaje, y quieres beber agua, tú pides un vaso de agua, un vaso de gaseosa. Gaseosa é refrigerante. Um vaso de jugo de naranja. Um vaso, um copo. Ok? Porque em espanhol existe a palavra copo, que se diz copo, no copo, copo, sonido cerrado. Já viu a minha live sobre o alfabeto? Já fiz vídeo sobre o alfabeto em espanhol. Então lá eu falo toda a pronúncia das letras em espanhol. Se você ainda não viu, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram que você vai achar vídeos com a pronúncia das letras. E lá eu falo que a letra O é uma letra fechada em espanhol. Por isso se diz copo, copo. E o que significa copo? Se copo é vaso, o que é copo em espanhol? Copo é floco. Por exemplo, flocos de neve. Copos de nieve. El invierno está intenso. Hay muchos copos de nieve en el patio. Copos de nieve, flocos de neve. Então, copo, floco. E vaso é copo em português. Tu bebes água em um vaso. Dependendo da região que você mora no Brasil, nunca vas a ver copos de nieve. No, jamás. Bien? Outra, oficina. Las secretarias, los abogados trabalham em uma oficina. Oficina em espanhol é um escritório em português. Oficina não é o lugar onde você leva o seu carro quando ele está quebrado, quando ele tem algum problema. Então, empresários, executivos, advogados, secretárias trabalham em uma oficina em espanhol, ok? Existe um móvel nos escritórios que geralmente as pessoas guardam papéis, documentos nas gavetas e ela tem uma base como se fosse uma mesa. Esse móvel em português se chama escrivaninha. Como se chama escrivaninha em espanhol? Escritório. Então, em la oficina que trabalho, há um escritório. Vê se não dá para confundir a cabeça. Dá para confundir, por isso que as pessoas inventam portunhol de monte por aí, né? Em la oficina, a oficina é o lugar, o espaço, é o escritório. Há um escritório, que é uma escrivaninha. Então, em la oficina, há um escritório. Em la oficina, há muitos escritórios, muitas escrivaninhas, que é a mesinha com as gavetas, certo? E como se chama o lugar onde eu levo o meu carro para arrumar quando ele quebra, já que oficina não é oficina em português, oficina é escritório em português. Taller mecânico. Taller mecânico. Que tu puedes decir taller, 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 taller. Ok? Depende da pronúncia aí dos dois L's, depende do país, da região do país, você vai pronunciar essa letra de uma maneira diferente. Então, taller, 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 taller. Mecânico. Então, um taller mecânico é o lugar onde você leva o seu carro quando ele quebra, quando ele não está funcionando. É uma oficina mecânica, taller mecânico. Ok? Tu trabalhas em uma oficina se tu eres uma secretária, se tu eres um empresário, se tu eres um abogado. Aí trabalhas em uma oficina. E quando tu coche não funciona, tu lo levas al taller mecânico. Certo? Oficina, escritório e taller mecânico. Seguindo. Cubiertos. Que são cubiertos? Quando você prepara a mesa para comer, você precisa de talheres para comer. Você usa a faca, você usa uma colher, você usa um garfo. Não é isso? E isso são
cubiertos, que são os talheres. Por que eu coloquei cubiertos aí? Porque eu acabei de falar que talher é oficina. Talher mecânico, oficina mecânica. Então, cubiertos são talheres. E eu já falei também para vocês em outra live como se fala o nome de cada talher, né? Vou repetir aqui para você. A faca, cuchillo. A colher, cuchara. E o tenedor é o garfo. Então, cuchillo, faca, cuchara, colher. Tenedor, garfo. É o conjunto de talheres que se chama cubiertos. Cubiertos, talheres em espanhol. Ok? Copa. Comecei falando da copa lá no comecinho da live, né? Copa. Eu bebo vino em uma copa. Copa é uma taça. Copa. E onde eu tomo café? Onde eu tomo chá? Eu tomo café, eu tomo chá em uma taça. Taça em espanhol. E onde eu bebo água, como eu já disse, bebo água em um vaso. E onde eu coloco flores em um florero. Não em um vaso, porque vaso é copo. Coloco flores em um florero. Então, voltando. Copa, taça. Tu tomas vino em uma copa. Taça, em espanhol, é xícara em português. Tu tomas café, té em uma taça. Água, tu bebes água em um vaso. Vaso, copo. E tu colocas as flores em um florero. Florero. Certo? Estão acompanhando aí? Já vimos várias, hein? Tomem nota desses falsos cognatos para você não se confundir mais. A palavra borracha em espanhol. Existe a palavra borracha que não é borracha. Borracha é quando a mulher bebeu demais. Porque tem o feminino e o masculino. Borracha e borracho. Quando a mulher bebeu muito, ele está borracha. Ele está emborrachada, bêbada. E o homem está borracho. Certo? Agora, como se chama o objeto que a gente usa para apagar algo que escreveu com lápis? Goma. Goma, borracha. Goma de borrar. Borrar, em espanhol, significa apagar. Goma de mascar. Goma de mascar é o chiclete. Pode também ser falado chicle. Então, goma de borrar, goma de mascar, borracha, chiclete. E borracha é a pessoa que bebeu demais e ficou bêbada. Está borracha. Está emborrachada. Ok? Muito bem. Outra, sordo. Quando a pessoa não escuta muito bem, não ouve bem, ele é sorda. Sorda. Não escuta. É sorda. E a pessoa que escreve com a mão esquerda? A pessoa que escreve com a mão esquerda, ela é surda. Aí é uma sutil diferença, né? Na ortografia, um se escreve com S, sordo, e o outro se escreve com o Z, com a letra Z, que é o Z. Surdo. Mas falando é muito sutil aí a diferença. Então, sordo, a pessoa que não escuta. Surdo, canhoto, a pessoa que escreve com a mão esquerda. Pronúncia de surdo. Na Espanha, o espanhol da Espanha, a pronúncia é zurdo. Surdo. A pronúncia da América Latina, surdo. Pronúncia forte, como se fosse um S. Não existe a pronúncia zazezizozu em espanhol. Não existe em nenhum país essa fonética. Zazezizozu. Ok? Então, na Espanha, eles falam surdo.
E na América Latina, surdo, como se fosse escrito com S. Ok? Ó, tô dando dicas aqui de pronúncia também, hein? Live dupla, falsos cognatos e a pronúncia aí de algumas letras quando aparecerem curiosidades interessantes para você não se confundir e melhorar o seu espanhol cada vez mais. Ladrido. ¿Qué es un ladrido? El perro ladra. ¿Sabes qué es un perro? Cachorro. O cachorro late. Ladrido. Ladrido é latido. El perro ladra, el perro late. Ok? O cachorro late. Agora, nosso coração. Nosso coração late. Latidos del corazón. Se você ouve músicas em espanhol, aliás, eu fiz as 2 últimas lives falando sobre música, até cantei a semana passada aqui para vocês, né? Se você não assistiu, vai lá no Instagram que a live tá lá na íntegra para você ver. Canto no começo e canto no final da live. A maioria das músicas em espanhol aparece a palavra latido, porque são músicas mais românticas, latidos de tu coração late por mim. Bate por mim. Corazón, el corazón late, bate. El perro ladra. E el corazón late. Latidos, batidas do coração. Atenção aí. E o verbo brincar? Brincar em espanhol significa pular em português. Brincar. Los niños brincan mucho. Los niños brincan mucho significa as crianças pulam muito. E como se diz brincar em espanhol? Brincar em espanhol é jugar. Jugar. Que rugar pode ser brincar e pode também significar jogar, depende aí do contexto. Eu juego com mis hijos, eu brinco com meus filhos. Eu juego al fútbol, eu jogo futebol. Então, rugar pode ser brincar, pode ser jogar. E o verbo brincar em espanhol significa pular. Então, brincar é um falso cognato. Você ouve a palavra, você acha que é igual ao português, claro, brincar, porém é pular. Embaraçada. Quando a mulher está embaraçada, significa que ela está grávida. Grávida, embaraçada em espanhol. Em espanhol ibérico, embaraçada. Embaraçada. América Latina, embaraçada. Embaraçada. Ok? Outro falso cognato aí para você. Apelido. Apelido. Qual é meu apelido? Fernández. Qual é tu apelido? Garcia, por exemplo. Apelido, apedido, apechido. Porque se escreve com 2 L's, né? Lembra da pronúncia dos 2 L's? Tem 4 maneiras possíveis de pronunciar os 2 L's em espanhol. Apelido, como se fosse um I. Apelido, como se fosse LH. Apedido, como se fosse um G. E apechido, como se fosse um X. De novo, depende do país. E às vezes dentro do próprio país, de acordo com a região, há variações de pronúncia da letra. 2 L's, por exemplo. Ok? Então, apelido. Sobrenome, apelido. Mi apelido es Fernández. Em Portugal também se fala apelido, Denise? No português de Portugal, também. No português do Brasil, não, sabemos que não, né? Então, apelido. Qual é o teu apelido? Quando você vai preencher uma ficha de inscrição para fazer uma prova, para participar de algo, vai estar lá, nombre, apelido. Não vai colocar K como apelido, né? Vai colocar o seu sobrenome. Como que se fala apelido, então, em espanhol? Apodo. Apodo é apelido em português. Ok? Apodo. Então, por exemplo, mi nombre es Katia, mi apelido es Fernández,
E mi apodo é Catita. Catita. Apodo é o diminutivo do seu nome, é a abreviação do seu nome, ou às vezes é uma palavra que não tem nada a ver com o seu nome, que às vezes pode ser carinhoso ou não, né? Tem apelidos que não são tão legais. Então, apelido em português é apodo em espanhol. E apelido em espanhol, sobrenome em português. Ok? Vamos lá, continuando. Cena. Por la noche nosotros cenamos. Cenar é a refeição que fazemos à noite, é o jantar. Então, cena é janta. E o verbo cenar, jantar. Ok? Agora, quando você assiste um filme e tem aquela cena do filme, aquela cena que é o desfecho da história, como se fala cena de filme, cena de novela? Escena. Escena. Entonces me gusta mucho la película Hable con ella, principalmente la última escena. A última cena do filme. Certo? Então, escena é a cena da novela, a cena do seriado, a cena do filme, enfim. E cena em espanhol é janta em português. Cena é o que você vai fazer daqui a pouco, né? Provavelmente vai jantar logo mais. Muito bem. Ratón. Ratón é o animal. É o rato. Ratón. Ok? E esse objeto aqui que a gente usa no computador, isso aqui também se chama ratón. Ratón. Então, isso é um ratón. Um rato, ratón. Porém, existe também a expressão em espanhol rato. Espera um rato, um ratito. Já hablo contigo um ratito, um rato. O que é isso? Um momento. Um curto espaço de tempo. Um rato. É muito utilizada a expressão rato em espanhol. Um rato. Ai, necessito falar contigo. Um rato. Quero fazer um pedido. Um ratito. Um momento. Um momentinho. Olha lá, em Portugal também é rato. Olha aí a influência de português com a Espanha aí, né? Português de Portugal com a Espanha. Aí vem as origens do galego, né? O galego que é o português de Portugal e o espanhol. Muito bem, então ratón, rato, o animal, e rato é um momento, um curto espaço de tempo. Então se algum nativo te falar espera um rato, não é que vai passar um rato lá, não precisa gritar, não precisa subir na cadeira, nada vai acontecer. É só para você esperar um pouquinho. Ok? Firma. O que significa firma em espanhol? Firma é assinatura. Firma, assinatura. Não é firma de empresa. Não. Não. É firma. Ok? Assinar. Tienes que firmar aqui. Firmar. Assinar. Quando você vai fazer uma reserva no hotel, por exemplo, numa viagem, você precisa assinar. Firmar. Quando você aluga um carro, também numa viagem, firma. Tu firma, por favor. Certo? Bolso. O que significa bolso em espanhol? Bolso é aquele objeto que a maioria das mulheres gosta muito. Tem vários, né? E existem bolsas baratas e bolsas caras. Bolsa em português é bolso em espanhol. Então, em espanhol, uma palavra masculina. Bolso. El bolso é a bolsa. Ok? Mas em espanhol, claro, também existe a palavra bolsa no feminino, que não é bolsa, porque bolsa é bolso. Então, o que é bolsa em espanhol? É sacola. Sacola de papelão, sacola plástica, sacola retornável. Bolsa. Ok? E bolsillo. Bolsillo é bolso. Olha lá, essa aí eu vou repetir com calma. Bolso em espanhol é bolsa em português.
Bolsa, em espanhol, é sacola em português. E bolsillo, em espanhol, é bolso em português. Então, quando você vai ao supermercado fazer compras, você leva o seu dinheiro em um bolso, geralmente, né? Aí você faz as compras e traz essas compras para casa dentro de uma bolsa, que é uma sacola. E aí o troco do mercado foi moeda. Você vai guardar essas moedas aonde? Caso você não esteja usando o seu bolso, a sua bolsa. Você vai guardar nel bolsillo, no bolso. Claro? Bolso, bolsa, bolsillo. Tudo diferente aí o significado. Mas tem mais. Hueso. Hueso. Hueso significa osso. Hueso, los huesos de la mano. Os ossos da mão. Hueso. Em espanhol existe a palavra osso. Osso, que significa osso? Não é osso, porque osso é o hueso. Osso é um urso. Osso. Osso de peluche. Osso de peluche. Urso de pelúcia. Um osso. Então, um osso é um urso e um hueso é um osso em português. Osso, urso. Hueso, osso. Olha quantos falsos cognatos a gente já viu até aqui. Estão tomando nota? Vocês precisam anotar. E depois eu vou dar uma atividade aí que você pode colocar em prática para não esquecer mais. Porque senão, entra por aqui e sai por aqui, né? Se você não coloca em prática. Idioma, se você não pratica, você esquece. Então, o idioma tem sempre que estar praticando, você tem sempre que estar em contato com ele de alguma forma. Já fiz várias lives também, dando dicas de como você pode ter esse contato com o idioma, morando no Brasil. Então, você tem que estar aí em contato com o espanhol o máximo de tempo possível. Ficar só ouvindo não dá. Vocês têm também que praticar. Então, é bom que vocês anotem. Se não estiver anotando, depois assiste essa live de novo, anota e lá no finalzinho eu vou dar uma dica de como você vai colocar em prática esses falsos cognatos de hoje para não esquecer mais, para que você memorize todos eles. E na hora que você for se comunicar, você não dar nenhum fora, não falar portunhol, certo? Continuando. Eu falei agora há pouco que a palavra perro significa cachorro. Perro. Perro é cachorro. Porém, existe em espanhol a palavra cachorro. Ai, meu Deus, que confusão. E agora? É perro ou é cachorro? Perro é cachorro. E cachorro é filhote. Filhote de qualquer mamífero. Não só filhote de cachorro. Então, por exemplo, la gata tiene 4 cachorros. La gata tiene 4 cachorros, porque a gata é um mamífero. Ela teve 4 filhotinhos, ela teve 4 cachorros. Uma vez, numa aula de espanhol, uma aluna me disse que ela, quando foi para Espanha, ela não sabia que existia a palavra cachorro. Ela só conhecia a palavra perro. E aí chegou na Espanha, ela viu numa loja, provavelmente num pet shop que tinha lá, escrito, se vendem cachorros. E aí ela até fotografou na ocasião, ela não era minha aluna ainda, depois que ela veio a ser, e ela disse que ela chegou questionando como cachorro, não existe cachorro, é perro. Mas o que estava à venda na loja? Filhotes. Filhotes que podiam ser de cachorros ou de gatos, enfim. Né? Então, filhote de qualquer mamífero é um cachorro. Filhote de uma leoa, filhote de um elefante, filhote de uma girafa, filhote de uma gata, filhote de uma cadela. Mamífero é cachorro. Essa eu acho que você não sabia, né? Tem muitas aqui que talvez você já tenha ouvido por aí, mas essa eu acho que é novidade para você. Mas, pulpo. O que significa pulpo em espanhol?
Polvo é o molusco, polvo. Na Galícia, eles consomem muito pulpo. Tem pulpo feito de tudo quanto é jeito lá. Ensopado, grelhado, assado, ceviche de pulpo. O jeito que você quiser. É tradição ali na região da Galícia, La Corunha, comer pulpo. Pulpo é polvo. Porém, em espanhol, existe a palavra polvo. Polvo. O que é polvo? Não é polvo, né? Porque eu acabei de falar que polvo é pulpo. Então, o que é polvo? É pó, poeira, pó. Ok? Polvo. Polvo é pó. Então, você não come polvo, você come pulpo. Em la mesa hay polvo. Ok? Polvo, pó. Pulpo, polvo. Tem mais. Pegar. O verbo pegar em espanhol significa colar. Pegar. Você vai mandar uma carta para alguém, por exemplo. Coloca essa carta dentro do envelope e passa a cola lá no envelope para colar, para pegar o envelope. Pegar, colar. Pegar em espanhol também pode ser bater em alguém. Pegar. Ok? Pegar, colar. Porém, em espanhol também existe o verbo colar. E o que significa colar em espanhol, meu Deus do céu, já que pegar que é colar, o que é colar? Colar é coar. Coar ou peneirar. Colar el café. ¿Te gusta el café? Te voy a preparar un café. Voy a colar el café. Colar, coar. Então, colar em espanhol, coar em português. Pegar em espanhol é colar, de passar a cola. Ok? Estão acompanhando aí? Estão comigo aí? Fiquem até o final. Vamos lá, tem mais. Despertar-se. O que significa despertar? Tu estás durmiendo, toca el despertador, tu te despiertas. Despertar-se é acordar. Ok? Acordar. Todos os dias eu me despierto a las 5. Eu acordo às 5. Certo? Porém, também em espanhol existe o verbo acordar-se. E o que é acordar-se? É se lembrar de algo. Se lembrar de algo. Todos os dias me acuerdo de tomar água. Todos os dias me acuerdo de tomar água. Então, acordar-se, lembrar de algo, acordar. Como se chama aquela película de Pedro Almodóvar? Não me acuerdo, não me lembro. Todos os dias me despierto a las 5. Acordo às 5. Então, despertar-se, acordar. E acordar-se, lembrar. Atenção aí também. Propina. A palavra propina em espanhol significa gorjeta. Propina, gorjeta. Somente isso, não tem o mesmo significado de português. Ok? Gorjeta. Inclusive, também já fiz uma live onde eu falo que na Espanha não é comum dar gorjeta para os garçons. Não é comum pagar os 10% nos restaurantes. Não é hábito dos espanhóis darem gorjeta e nem pagar 10%. Ou seja, eles não dão propina. Certo? Pastel. A palavra pastel, em espanhol, significa bolo. Em alguns países que falam espanhol, pastel é bolo. Outros países, bolo, eles falam torta. Mas de qualquer forma não é bolo. Certo? Então, ou é pastel ou é torta para ser o bolo. O nosso bolo que a gente conhece aqui, bolo doce. Certo? Então, pastel ou torta é sempre doce. E como se fala torta, então? Na maioria dos países se diz tarta. Tarta.
Aí la tarta pode ser doce ou salgada. La tarta. Porém, la torta ou el pastel é bolo. Ok? Atenção. E esposas. Ah, essa é muito machista. Típica dos espanhóis, aliás, né? Esposas. Sabe o que significa esposas? Algemas. Esposas. El hombre está esposado. El hombre está esposado. Significa que ele está algemado. Esposa. Esposa é esposa também, claro. Porém, dependendo do sentido, esposas no plural, algemas, né? Porque são duas, uma para cada punho aí. Esposas, algemas. Então, olha quantas palavras, se você fizer a conta aí, deu mais de 40 falsos cognatos que eu trouxe para vocês nessa live. Então, vou retomar aí rapidinho para vocês, uma por uma. Quem não anotou, aproveita para anotar, porque vale a pena, e depois tem uma dica para você praticar tudo isso e não esquecer mais. Então, vamos lá. Pelado, careca. Saco, paletó. Buceta, ônibus, vocabulário específico de Venezuela e Colômbia. Cepilho, escova. Escoba, vassoura. Baço, copo. Copo, floco. Floco de neve. Oficina, escritório. Escritório, escrivaninha. Talher mecânico, oficina mecânica. Cubiertos, talheres. Copa, taça. Taça, xícara. Goma de borrar, borracha. Goma de mascar, chiclete. Borracho, bêbado. Sordo, surdo. Surdo, canhoto. Ladrido, latido. Latidos, batidas do coração. Brincar, pular. Embaraçada, grávida. Apelido, sobrenome. Cena, janta. Escena, cena de uma novela, por exemplo. Raton, rato. Rato, um momento. Firma, assinatura. Bolso, bolsa. Bolsa, sacola. Bolsillo, bolso. Hueso, osso. Osso, urso. Cachorro, filhote de qualquer mamífero. Pulpo, polvo. Polvo, pó. Pegar, colar. Colar, coar. Despertar-se, acordar. Acordar-se, lembrar. Propina, gorjeta. Pastel, bolo. Esposas, algemas. Todas essas palavras vocês viram aqui na live de hoje. Agora, como você vai memorizar mais facilmente esses falsos cognatos que vocês viram nessa live? A maneira mais fácil de memorizar é por meio da repetição. Então, você vai escolher 5 desses mais de 40 que eu passei para você agora. Escolha 5 falsos cognatos. Escreva uma frase com cada um deles num dia. Com o significado correto, claro, né? A frase tem que estar correta, o significado que ele é realmente, ok? Então, 5 falsos cognatos, escreva uma frase com cada um deles amanhã. No outro dia, escolha mais 5 e faça a mesma coisa. No terceiro dia, volte para os 5 primeiros e leia as frases em voz alta. E assim sucessivamente. Então, fez as frases com 5... No outro dia faz com mais 5. No terceiro dia pega as frases do primeiro dia, leia essas frases em voz alta várias vezes. Se escute falando espanhol até você memorizar. Aí no quarto dia pegue as frases do segundo dia e assim vai. É a repetição
que vai fazer você memorizar essas palavras que são tão diferentes, o significado do português, porém a fonética, a grafia são praticamente iguais, por isso que é fácil da gente confundir. E como não é a nossa língua oficial, é fácil da gente esquecer e se confundir mais ainda. Então, vocês têm que fazer essa repetição, essa prática. Essa repetição faz com que o seu cérebro tenha contato várias vezes com essas mesmas palavras. Só que em contextos, em frases. As palavras não estarão soltas. Isso facilita a associação com o aprendizado. Por isso, em cada uma dessas palavras, em cada um desses falsos cognatos, eu dei uma frase para vocês. Eu não falei simplesmente o falso cognato, eu montei frases para vocês já irem entendendo o significado. Certo? Então, façam isso também para vocês praticarem e não se esquecerem desses falsos cognatos e outros que vocês ainda vão aprender também. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha sido útil para vocês, que vocês tirem proveito disso, que tenham aprendido palavras novas e que tenham aí reforçado algumas que talvez vocês já tenham visto em algum lugar, já tenham usado, se você já fala espanhol. Você quer aprender espanhol? Vem conhecer os meus cursos de espanhol. Tem cursos, vários cursos online, curso de espanhol básico, nível intermediário para quem já tem algum conhecimento de espanhol, nível de curso de proficiência para aquele aluno que precisa de uma certificação para um trabalho ou para estudar fora do país. Curso de espanhol voltado para viagem, se você quer viajar, você precisa de frases específicas, de um conhecimento bem específico para uma viagem. Também tem curso voltado para viagens. E tem o nosso curso Carro-Chefe, que é do 0 ao avançado, que você vai aprender em pouco tempo o espanhol, do conhecimento 0 até o nível avançado. É um curso completo de espanhol. Então, fique de olho no meu canal, me siga, acompanhe todas as novidades. Espero você na próxima segunda-feira, às 18 horas, para uma outra live, lunes 18. Eu agradeço a participação de todos e tenham uma excelente semana. Nos vemos. Hasta la vista!